Quais os sintomas de que meu carro precisa alinhar ou balancear? São os mesmos sintomas para as duas coisas? Realmente existe muita confusão em relação a isso. Eu vi até um site conceituado confundindo balanceamento com alinhamento. Os sintomas são totalmente diferentes e a realidade envolvida é totalmente distinta também. Então nós vamos lá o seguinte, vamos falar primeiro do alinhamento. Como é que você vai suspeitar que seu alinhamento não está legal? Não vou nem entrar naquela questão que é legal uma vez por ano, aí você conferir como é que está o alinhamento e o balanceamento, ou depois de pegar um buraco, alguma coisa. Mas se você acha que está tudo bem e começam alguns sintomas, eu vou falar sobre esses sintomas. Primeiro é o seguinte, seu carro andava direitinho, você estava numa linha reta, um piso plano, e aí o carro ia retinho, tudo ia bem, tranquilo, aí de repente o carro começa a puxar. Outra coisa é o seguinte, você quando andava em linha reta, o volante ficava retinho, né? Com aquele desenho central dele na horizontal, e aí você notou que recentemente você está andando reto e o volante fica torto. E isso é um sintoma de que o seu alinhamento não está legal, as coisas saíram da posição certa. Outra coisa que acontece é o seguinte, em qualquer curvinha o pneu começa a cantar. E eu não estou falando de uma curvinha dentro de um supermercado, onde tem aqueles estacionamentos, né, de shopping, onde tem o piso muito liso. Ali é normal o pneu fazer barulho mesmo e não significa, a princípio, nada errado. Mas, numa curva, num local asfaltado, onde você sempre passou e não cantava pneu, e agora qualquer curvinha no asfalto canta pneu. Outro sintoma que alguma coisa está errada. Se você também percebeu o carro instável, você vai fazer uma mudança de faixa, você sente que o carro não está legal. Às vezes numa pista molhada você sente o carro querendo virar mais ou menos do que você está comandando. Também são sintomas. E por último, acho que tem um que vale a pena para os mais atentos, é o seguinte, se o seu pneu, você perceber que ele está gastando mais em um lado do que do outro, né? Às vezes o lado externo, para o lado de fora do carro, do pneu, está mais gasto do que a parte interna. Isso também é um sinal de que o alinhamento não está legal. Agora nós vamos falar do balanceamento, que, diferentemente do alinhamento que cuida da posição das rodas para elas estarem retinhas, numa posição próxima ao vertical adequada, tudo mais, o balanceamento não tem nada a ver com a posição dos elementos da suspensão, dos elementos de direção. O balanceamento tem a ver só com a roda. O alinhamento, ele é feito nos componentes do carro. Não envolve o aro da roda e nem o pneu. Você alinha a suspensão, deixa todos os componentes na posição certinha. E o balanceamento, repetindo, você mexe só na roda. Então o balanceamento é aquele esquema de a roda estar mais pesada de um lado que do outro, então quando ela gira, aquele lado mais pesado começa a querer fazer a roda pular. E é por isso que você percebe o sintoma mais conhecido aí de um problema de balanceamento, que é o volante tremendo. Às vezes você está numa velocidade abaixo de 80, o volante não treme. A 90 começa, a 100 aumenta o tanto que treme, 110 começa a diminuir, 120 parou de tremer. E isso é normal, porque existe a frequência de ressonância, geralmente por volta dessa velocidade. Mas tremeu, você precisa mandar ver, porque provavelmente o balanceamento está fora. E você vai perguntar, mas por que meu balanceamento de repente ficou ruim? O buraco que você pegou, ou às vezes até aqueles pezinhos com a rotação, caso quem fez a colocação deles no último balanceamento não prendeu bem, às vezes eles soltam do nada. E se você teve um problema de pneu, que teve que desmontar, o pneu furou alguma coisa, provavelmente quando você remonta depois de mexer, não vai ficar certo, você tem que balancear de novo. E outra coisa que a gente entende que é um sintoma de balanceamento, mesmo que não fique tremendo o volante, às vezes você sente o carro e o volante nada. Aí provavelmente é uma roda traseira que está com problema de balanceamento. Outra coisa é que se o balanceamento estiver muito ruim, você sente até na estabilidade. O carro começa a ficar meio solto, da mesma forma que com problemas de alinhamento.
E até o desgaste do pneu pode ser irregular se você tiver um problema de balanceamento, só que não vai ser um lado gasto diferente do outro. Vai ser regiões do pneu mais gastas do que outras. E por fim, nós vamos falar o seguinte, que não tem nada a ver com alinhamento e balanceamento, mas eu acabei de me lembrar. Se você estiver em baixa velocidade, 30, 20, às vezes quase 40, aí você solta o volante devagarzinho, às vezes dentro do estacionamento, e o volante fica assim, oscilando. Isso não é balanceamento e nem alinhamento. Isso daí é sintoma de pneu com a lona descolada. A banda de rodagem ela fica irregular em termos de posição, e aí você vai devagarzinho, o volante você vê que ele sem a mão, né, fica lá mexendo, e aí você é um problema de estrutura do pneu. Nesse caso, teria que trocar o pneu.